Olá, sou Isabel Araújo, sou bióloga. Vamos falar um pouco agora sobre resultados e interpretações dele. Quando a amostra chega ao laboratório, então ela chega com uma finalidade de ser analisada. Essa análise vai depender do tipo dessa amostra. Para cada amostra, tem meio de culturas específicos para serem adotados. A partir do plaqueamento no meio específicos, então vamos obter o resultado, se foi positivo ou não para o micro-organismo, seja bactérias, ou seja fungos ou leveduras. No sentido de algumas amostras já terem seus meios específicos, principalmente os meios de culturas cromogênicos. Meios de culturas cromogênicos são aqueles meios de culturas no qual já é determinado para evidenciação de certos micro-organismos, que ao longo dos anos eles vêm aumentando em seu número, para melhor facilitar o trabalho da pessoa em laboratório. Quando é meio específico, cromogênico, então a amostra é plaqueada e se tiver a presença ou não daquele micro-organismo, ele é evidenciado, geralmente através da sua morfologia externa em coloração, tamanho de colônia, brilho. Existem certas observações a serem feitas para se detectar, porque às vezes vem fungo, vamos dizer, no caso de levedura, a gente tem um meio cromogênico no qual é para cândida, e esse meio nos permite a observação de 3 espécies de cândidas através de diferentes colorações. Quando é meio geralmente específicos, para indicar ausência ou presença, esse é muito fácil. Atualmente, esses meios, na realidade, de culturas não são baratos, eles são caros, na realidade. E tem que ver o uso, a quantidade de uso, porque se compra um pote de 500 gramas e, na realidade, um pote de 500 gramas muitas vezes chega a se obter 300, 320 placas, 360, vai depender de quantas gramas para a formulação do meio, e existe uma perda. E cada meio de cultura tem o seu período de validade. Isso tem que ser muito bem observado. Então, você só deve adquirir um meio de cultura para não haver perda financeira, sempre calculando no seu montante de utilização daquele meio dentro do seu laboratório. Quando é meio específico, é fácil, que dá ausência ou presença, como os cromogênicos. No entanto, para a detecção de bactérias, no caso bactérias heterotróficas, já se torna um pouco mais complexo, mais trabalhoso. Porque na hora que você colocar essa amostra dentro do meio ou sobre o meio, vai existir uma dificuldade com sua contagem. Quando tem uma contagem reduzida, é ótimo, é fácil de se contar. No entanto, se por um acaso essa sua amostra apresentar uma quantidade muito alta, aí fica um pouco mais difícil, e principalmente o tipo de amostra. Se for uma amostra translúcida,
Mas amostra líquida ou pastosa, translúcida, porque você vai ter que fazer a suspensão. E o melhor praqueamento para a detecção dessas bactérias, eu utilizo normalmente aqui dentro do laboratório sempre a suspensão, diluição, que é a primeira que eu chamo que é suspensão e a diluição -1. E utilizo a diluição -3. Se eu tenho uma diluição -1, numa contagem passou de 10, eu passo para a diluição -2. Então eu não preciso plaquear essa diluição -2. Então vou para -3. Se eu tenho uma diluição -3, se passar do quantitativo de 100, eu já passo a ter uma diluição de -4 e assim por diante. Quer dizer, então, me facilita muito a utilização dessa diluição, sempre -1 e -3. Sempre um resultado que eu dou, sempre, mesmo que a amostra não apresente naquela alíquota que eu peguei de manipulação, nada, não me apresente nada, eu sempre terei que pôr no meu resultado que aquela amostra me apresentou menor que 10 unidades formadoras de colônia, sejam de bactérias ou de fungos. Por que eu tenho que botar menor do que 10 unidades formadoras de colônia? Porque não existe nada estéril aqui fora, a não ser que você leve o seu material para um autoclave para esterilizar, que o calor e a umidade, que é a 121 graus, certo? Com uma temperatura de pressão de 1 atm, aí sim o material. Mas tudo que tem aqui fora sempre vai ter 1, 2, 3 propágulos, colônias que possam desenvolver dentro da amostra. Naquele momento que eu fiz, não é dizer que em todo o material de onde foi retirada aquela amostra não tenha fungo. Não, naquela minha amostragem não apresenta fungo. Mas eu nunca poderei dizer que em todo o seu total do produto é isento de micro-organismo. Por isso é que eu tenho que colocar sempre menor que 10 unidades formadoras de colônia. Em se tratando do plaqueamento e da apresentação de quantitativos de unidades formadoras de colônias na placa, eu tenho que tomar muito cuidado nessa contagem. Por quê? Eu não falei sobre a translucidez. Tem placas que eu posso contar. Como essa eu posso contar. Fazer a contagem. Levar para o contador de colônia, que ele vai me favorecer a visão e probabilidades de contagem. No entanto, se eu pego uma amostra, no que eu faço um plaqueamento e me dá uma apresentação dessa, fica muito difícil no contador de colônia eu observar essas minúsculas colônias. Aí se diz assim, Isabel, como é que você vai fazer para contar? Aí é que tá. Procuro ver, essa geralmente, quando dá escuro assim, sempre será a suspensão, será a diluição -1. Procuro ver se na minha diluição -3 apresentou. Não apresentou. Então, nenhuma colônia. Então, eu volto, que é mais translúcida, eu volto para essa minha número 1 e vou tentar observar. A contagem de bactéria ocorre de acordo com como ela vai para a estufa, com a tampa para baixo. Então, eu pego, levo ao contador de colônia e tento visualizar. Não dá, porque existem muitas bactérias que são muito transparentes. Então, o que eu faço?
coloco ela de tampa para cima e tento visualizar, através do meu contador de colônia, que existe uma lente de aumento, se ela está em superfície. No entanto, muitas das vezes me fica até difícil o vidro da placa. Aí eu tenho outro recurso. Eu sento na capela de fluxo laminar, no meu banco, levanto meu vidro, ponho a placa e abro a placa, e com a ajuda da luz da capela, eu tento fazer a contagem que eu estou observando. A partir da observação do número da contagem, ela é transcrita para o caderno, que seria o livro diário do laboratório de entrada de amostras, e dado o seu resultado após 48 horas de observação. No entanto, aqui no laboratório nós temos como costume não descartar esse material e esperar por mais 24 horas, totalizando observação após o semeio da amostra no meio de cultura, 72 horas. Aí vocês me perguntam, por que, Isabel, você faz isso? O que eu observo ao longo desses anos de trabalho em laboratório é que tanto biocidas como conservantes inibem um pouco a velocidade de crescimento de bactérias. Então, ela não é o tipo, eu não posso dizer que são bactérias fastidiosas. Não posso dizer. Muitas vezes são bactérias realmente que têm o seu desenvolvimento normal, mas devido à utilização de biocidas e conservantes, faz com que haja uma imobilização ou um retardamento desse desenvolvimento. Então, são 11 anos de laboratório, mas na realidade é um total de 38 a 39 anos de observação com micro-organismo. E eu vejo que cada vez mais que o tempo passa, elas me comprovam mais esse aparecimento. Está chegando a ultrapassar muitas vezes até de 72 horas de observação de placas. Vimos então a parte de bactérias. Agora partimos então para a observação dos fungos. Após o plaqueamento, a incubação e a espera para o seu desenvolvimento não pode ser igual a de bactéria com a tampa para baixo. Ela tem que ser com a tampa para cima. Por quê? Principalmente por causa da dispersão que possa ocorrer na placa, já que o fungo não é como os fungos não são como bactérias, certo? Eles já têm propágulos, que são os seus esporos, e que pode disseminar no ato até de manusear a placa. Deve-se ter o cuidado, a partir que é feito o plaqueamento, de não ficar mexendo e aguardar durante aqueles 3, 5, 7 dias o seu desenvolvimento. Se por um acaso houver uma necessidade de manipulação, pegar simplesmente de uma maneira em que não se faça muito movimento. É tanto que a contagem não ocorre como em placas de bactérias. Eu tenho que seria no seu verso. Na realidade, eu teria que suspender a placa e começar a contar por baixo.
quantas colônias tem na placa. Uma diluição -1 em bactéria, muitas das vezes é muito fácil ser observado e ser feita a contagem. No entanto, numa diluição -1 para fungo, se realmente ele tiver fungo, já fica um pouco mais difícil. A quantidade de propágulos que vão se desenvolver ao longo dos seus 5 dias, 6 dias, elas começam a se juntar. Elas não ficam individualizadas como as bactérias e fica muito mais difícil. É tanto que fica bem mais fácil a visualização de uma diluição maior.